Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que as bênçãos do nosso Deus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família. Mais um devocional e nós vamos meditar na palavra de Deus hoje em Gênesis capítulo 45, versículo 4 e 5 para a nossa introdução. Mas nós vamos falar da fase da vida ou as fases da vida e vamos entender aqui olhando para a vida de José. Amém? Eu vou ler e do meu lado direito vai aparecer o texto. Isso significa que você pode acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus e então ser edificado pela palavra de Deus. Vejamos então esse texto. José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar vida é que Deus me enviou adiante de vós. Essas são as palavras de José, no fim ali do que ele viveu. Então nós vamos fazer algumas divisões para a gente entender isso com um pouco de mais facilidade, ok? Primeiro a gente vai entender o sonho, depois o momento de tristeza, depois, em terceiro lugar, até o propósito se concretizar e, por fim, então, o coração que ama e perdoa. E nós vamos então ver as fases das nossas vidas e a gente então vai entender como deve ser o nosso posicionamento. Vejamos então um sonho. Em Gênesis capítulo de número 37, no versículo de número 5 está escrito: José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Lá no versículo de número 24 está escrito: e tomando lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. E no versículo 36 agora: os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então José, ele era um jovem aqui que tinha um sonho, uma ideia que o próprio Deus colocou no seu coração, na sua mente. E ele então conta este sonho aos seus irmãos, mas os seus irmãos invejaram ele. E existia ali uma diferença no tratamento de irmãos, porque José ele tinha túnicas mais especiais e os seus irmãos não. Então houve ali um atrito, um problema familiar, e então os seus irmãos venderam José para os medianitas, os medianitas venderam ele para o Egito, e então ele vai ser destinado à casa de Potifar. O que nós entendemos aqui? Que sonho, projeto, nós devemos contar somente para as pessoas que têm uma afinidade conosco, verdadeira e especial. Somente para essas pessoas. Por quê? Veja que o problema nasce no momento em que José conta o sonho. Então, se José não conta o sonho, José não passaria por essas situações. Mas ele resolve contar. E os seus irmãos viram isso como que ele estivesse estando por cima, que ele era melhor do que eles, a ponto então de vender ele e fingir ali uma morte para o seu pai e os seus familiares. Então o sonho que Deus nos dá deve ser guardado conosco. Interessante que quem faz isso é o pai de José, que diz que guardava este segredo no seu coração e não passava isso para ninguém. Então uma coisa que nós devemos entender é que na fase da vida vai existir a fase dos sonhos, dos projetos, dos desejos e dos anseios que estão para acontecer. E nós devemos apenas contar estas coisas para as pessoas que vão nos ajudar na oração, que vão nos ajudar na prática, para que a gente possa então ter um caminho de facilidade. Mas podemos às vezes cair no engano e achar que tais pessoas estão conosco e na verdade não estão, que é o caso de José. Ele achava que os seus irmãos iriam gostar, mas por fim não gostaram. E então ele passa por esse momento de tristeza, aonde ele está no Egito, nessa casa deste homem estranho, oficial de Faraó, capitão da guarda. E ele então, nesse contexto, vai dizer no versículo 2: mas o Senhor era com José
e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Então, mesmo com essas intempéries da vida de José, José prosperava. Numa casa estranha, com pessoas esquisitas, no contexto assim de ser familiar, ele estava prosperando, porque o Senhor era com ele. Então, nós entendemos nesta parte que no momento da tristeza, Deus pode nos fazer ser próspero. Amém? No momento da tristeza, Deus pode nos fazer prosperar em algumas áreas. E nós devemos então ir entendendo o trabalhar de Deus e lembrar do que está escrito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui José passando por essa dificuldade, distante da sua família, mas o Senhor era com ele, e isto é algo tremendo. Mas quando a gente pensa que a vida de José iria melhorar, iria estar em facilidade, ele entrou em um outro problema, aonde uma mulher, ela quis se deitar com ele, e ele negligenciou ela, ele não quis ela para honrar a Deus. Naquela situação, então, ele foi caluniado. Ele recebeu uma calúnia, e então ele foi colocado dentro do cárcere, e ele foi preso. Isso está no versículo 20. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou no cárcere. Mas vai dizer no versículo 23 que o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo que ele empreendia. Ou seja, então até mesmo no cárcere, ali na prisão, José ele começou a prosperar, ele começou a crescer. Por que que ele está crescendo? Porque Deus estava com ele. E é interessante então nós entendemos isso, que o momento de tristeza não é a ausência de Deus na situação. Um momento de doença não é a ausência de Deus. Um momento de desemprego não é a ausência de Deus. Um momento de complicação familiar não é a ausência de Deus, de forma alguma. Porque em toda essa situação, a palavra de Deus diz, e o Senhor era com ele. E eu quero aqui dizer que o Senhor é contigo, que Deus está te acompanhando nos processos de dificuldade da sua vida. Mas você precisa então ter a calma e a tranquilidade para ver o agir e o trabalhar de Deus até o seu propósito acontecer, que é o que nós vamos falar agora. No versículo 14, depois daquele período ali no cárcere, no versículo 14 está escrito: então mandou o faraó chamar a José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. E ele se barbeou, mudou de traje e se apresentou a faraó. Olha só que coisa interessante, maravilhosa, e um momento, uma virada de cativeiro inesperada aqui na vida de José. É então esse momento em que o faraó tem um sonho, ele precisa de alguém que interprete, e José já havia interpretado, e então essa pessoa que ele interpretou lembrou de José e mandou chamar. E então ele chega lá, e olha só o que ele vai dizer no versículo de número 16. Algo impressionante ele vai dizer aqui. Mas antes de eu dizer, eu quero te lembrar que no final desse vídeo nós vamos fazer uma oração. E nessa oração nós vamos apresentar o nosso dia ao nosso Deus, para que seja uma bênção. Vamos ver agora o que José falou. Respondeu-lhe José: isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então José aqui ele não atribui honra a ele, porque ele tinha sonhos e porque ele tinha uma interpretação. De forma alguma, ele atribui que isso vem de Deus, que é Deus que dá sabedoria para ele, que é Deus que faz o prosperar, que é Deus que faz ele crescer. E isso aqui é um preceito, um princípio de humildade que nós precisamos carregar, que quando nós começarmos a crescer, que quando as coisas começarem a ir bem, nós devemos lembrar que não foi as nossas mãos, não foi a nossa inteligência, não foi a nossa perspicaz, não foi nada disso, foi a mão de Deus que nos conduziu até esse momento. E ele então chega e ele começa então a governar o Egito, de um escravo vendido a um governador, alguém que tem uma posição de poder ali no Egito. E então ele vai ter o privilégio de conversar com os seus irmãos e receber os seus irmãos de volta. E então é o texto que nós fizemos a leitura aqui no início, onde ele diz para os seus irmãos se achegar a ele. E ele diz para eles não ficarem tristes, porque isso aconteceu, porque ele precisava preservar vidas, por causa da fome que havia. O que isso nos conta? Isso nos mostra uma maturidade, um entendimento.
José poderia muito bem ali fazer mal aos seus irmãos, desmerecê-los, falar palavras grosseiras, ou até mesmo não dar assistência nenhuma. Mas José aqui demonstra esse coração piedoso e cheio de amor, que amou os seus irmãos e chamou eles então para estar com ele e disse: olha, até esse momento Deus fez tudo isso porque ele queria preservar vidas e ele permitiu que eu passasse por todas essas situações para que hoje eu pudesse dar sustento à nossa família. E esse deve ser o coração. E podemos tirar uma outra lição maravilhosa aqui, é que José simboliza Jesus Cristo. É aquele que sana a fome em meio à crise. O mundo está faminto, mas José, que é o símbolo de Jesus Cristo, é aquele que tem pão, é aquele que tem água, é aquele que pode saciar a sede e a fome de todas as pessoas que forem a ele. Por quê? Porque ele é perdoador. Assim como José perdoou os seus irmãos, Jesus Cristo também perdoa todos aqueles que se achega a ele e diz: Senhor, perdoa-me por eu ter feito algo contra o Senhor. E ele então perdoa. Amém? Vamos orar apresentando o nosso dia ao nosso Deus? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos nesse momento, porque passamos estudando a Tua Palavra, pedimos ao Senhor a Tua bênção, pedimos que o Senhor venha nos proteger, pedimos que o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo mal, pedimos que o Senhor, meu Deus, venha colocar em nós esse sentimento de humildade, de perdão, esse sentimento de amor, Senhor, para que a gente possa passar pelas dificuldades e no fim das dificuldades honrar o Senhor, ó Deus eterno, em toda circunstância. E também te louvamos pelo Senhor estar conosco em todas as fases das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E eu te espero aqui, hein, amanhã para mais um devocional.